Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo Francisco Milagres, sou fundador da Mirac. O objetivo dessa apresentação é mostrar de forma institucional o que é a empresa, como é que ela surgiu, os serviços, as ofertas, como que a gente tem ajudado alguns clientes globalmente em transformação, nessa linha de que a gente chama transformação digital. Vou compartilhar uma apresentação aqui, ela vai ficar de referência e depois, no final, a gente tem todos os links de referência citados para conhecimento e para mais detalhes, caso vocês queiram mais informações sobre a empresa. A minha formação é em computação pela USP, eu sou formado em computação e mestrado também, tenho MBA em finanças pelo IBMEC e também fiz uma extensão em fusões e aquisições na Escola de Negócios de Kellogg, em Chicago. Passei pela Singularity, eu fiz uma formação em futuro e tecnologias exponenciais e também recentemente tem algumas formações em governança e gestão de negócios, como Dom Cabral e GoNew. A empresa foi fundada em 2011, mas em 2013 ela iniciou sua escala global e a Mirac tem como propósito a transformação tanto de indivíduos como de lideranças para esse futuro cada vez mais complexo, digital e abundante. Eu faço isso pela Mirac usando uma rede de profissionais de quase 6 mil pessoas que eu faço parte, eu vou contar um pouco da OpenAxle mais adiante, e eu faço isso por meio de palestras, workshops, imersões globais com benchmarkings em regiões como Vale do Silício, Israel, China. Atuo também em projetos como conselheiro estratégico, seja para pessoas, para famílias e para organizações, sejam elas em startups em fase de crescimento ou em grandes organizações já estabelecidas. Quais são os pilares da Mirac nessas ofertas? Né? O pilar inicial é digital, com foco em tecnologia, em transformação, mas de forma agnóstica a fornecedores, não tenho nenhuma amarração específica com fornecedores, então isso dá uma flexibilidade, uma liberdade maior para trabalhar. A visão de negócios com estratégia e pensando em longo prazo, com métodos de gestão, tanto dos mais tradicionais de gestão e de planejamento estratégico, como os mais novos, como olhando foresight, futuro, gestão exponencial. Isso faz parte do portfólio de serviços. E outra proposta, o pilar da proposta é acesso a capital, capital com inteligência, o que a gente chama de smart money, para empresas que precisam pensar em venture capital e nessa visão de crescimento, não somente com capital próprio. Quando a gente fala de parcerias globais, eu tenho orgulho de dizer que no Brasil a única empresa que tem parceria estratégica estabelecida com a OpenAxle é a Mirac. Eu faço parte desde o começo da concepção dessa, que é a plataforma que reúne os profissionais de transformações exponenciais, que iniciaram com organizações exponenciais, e ajudamos a criar um novo método do EXO Sprint, que está consolidado nesse livro chamado Transformações Exponenciais. No Brasil, tive o prazer de fazer parte da equipe que fez a revisão técnica da tradução do livro. Fomos colaboradores, cerca de 200 profissionais do mundo inteiro. Além disso, no Brasil, eu escrevi o prefácio da edição nacional. Eu vou contar um pouco mais adiante de como é que isso faz parte das minhas ofertas. Como eu comentei, não tem uma esteira de serviços e ofertas que a gente faz pela Mirac. As primeiras delas geralmente são palestras mostrando como é que esse mundo está em transformação, metodologias, casos práticos, né? Essa é a principal diferença das palestras que eu faço, né? E diferente de palestras de muitos profissionais que fazem no mercado, que mostram cases que são de referências, palestras conhecidas pela imprensa, eu sempre conto muitos casos que eu participei, com casos práticos de casos de clientes que eu já participei, obviamente nem todos eles dando o detalhe por questões de confidencialidade. Workshops práticos, aplicação prática de metodologias e de conhecimentos, seja com grupos abertos no B2C ou no B2B, em empresas ou grupos do mesmo interesse. Esses grupos funcionam em workshops tanto presenciais como online. Isso já funcionava bem antes do momento que a gente está vivendo agora, com restrições de viagem e em atuações presenciais. E aqui alguns dos temas que eu apresento em palestras, envolvendo organizações exponenciais, novos modelos de negócio, propósito, tecnologia, futuro, inovação disruptiva, transformações e casos práticos de negócios que envolvem várias indústrias, inclusive. Né? Então, como as metodologias são agnósticas à indústria, a gente tem conseguido aplicar essa metodologia em um ramo praticamente muito aberto de indústrias e de negócios, porque inovação, tecnologia e propósito a gente consegue encaixar em todas as indústrias possíveis, em todos os mercados. Outra oferta, como eu comentei anteriormente, é esse workshop de transformação exponencial. Eu ajudei a conceber esse workshop, que globalmente eu sou dos instrutores autorizados a ministrá-lo oficialmente pela OpenAxle, e eu já iniciei a apresentação e a formação de profissionais nesse tipo de conceito, inclusive antes de a gente existir o workshop oficial.
de transformações exponenciais, e é um prazer poder fazer parte da equipe que desenvolveu e que aplica esse tipo de conceito globalmente. Então, isso me dá um prazer muito grande de poder desenvolver tanto online como offline, e em breve temos mais turmas abertas desse workshop. Projetos de consultoria, tanto customizados para alguns clientes, como projetos EXO, né, chamadas organizações exponenciais, chamados EXO Sprints, e atuação como mentor em startups e grandes empresas, até participação em conselhos em posições mais formais. Atualmente eu estou uma posição atual vigente, é como membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Unimed em Porto Alegre, como membro independente desse Comitê de Estratégia. Alguns dos clientes que eu já atuei em diversas formas de atuação, tanto como consultoria, como palestras, esses grandes clientes nesse destaque aqui são mais clientes em consultoria e EXO Sprints e projetos maiores, como também projetos mais direcionados em conteúdo, palestras e workshops. Então, basicamente uma gama muito aberta de indústrias, de setores e de regiões do mundo, né? Como eu comentei anteriormente também, a metodologia que está no livro Transformações Exponenciais, que eu fui um dos colaboradores, chama EXO Sprint, metodologia que a gente abriu completamente no livro, e existe uma plataforma que a gente treina profissionais nessa metodologia para aplicar, seja internamente como globalmente. Eu sou um dos profissionais que lidera esse tipo de projetos, e essa é uma atuação que eu faço parte já desde o início da concepção, seja para ajudar times a pensarem no core, dentro da sua casa, no seu dia a dia, inovando o seu modelo de negócios, como também pensando para fora, pensando fora do seu negócio, na adjacência, no edge, na borda, questionando o seu modelo de negócio tradicional, eventualmente atacando a empresa principal antes que o concorrente o faça, ou eventualmente criando novas formas de negócio fora do seu mercado. Ao longo dos últimos anos, foram mais de 400 palestras, mais de 50 workshops e 50 grandes projetos de consultoria e projetos de EXO Sprint, e quase 300 líderes mentorados em vários processos de transformação e treinados nesse processo. Como eu comentei, eu sou membro independente do Comitê de Estratégia e Inovação da Unimed em Porto Alegre, já tendo completado um ano agora em agosto de 2020, e também sou um dos sócios e atuo como Managing Partner, liderando a operação de um fundo em construção chamado AG5 Capital, a gestora que a gente vai fazer investimentos em startups de base tecnológica e inovadora no segmento de agritech, agrícola e tecnologia. Está na fase de concepção. Alguns dos destaques recentes da imprensa, que envolvem entrevistas, citações, cases recentes, menções a projetos, palestras e artigos meus. Tem um clipping aqui destacado, então fica à disposição depois, quem quiser um pouco mais de informações no site também, vão ter essas referências. E a Mirac, como foi comentado anteriormente, é uma empresa 100% de capital meu próprio, Francisco Milagres, incorporada no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso que a gente tem capacidade de executar projetos globalmente, seja eles no Brasil, com endereços em São Paulo e Porto Alegre, ou nos Estados Unidos, com endereço na Califórnia. Contando um pouco do histórico, né, como é que a gente chegou até aqui, partindo do ano de início de crescimento 2013, foram dois pés lá globalmente no exterior, seja na formação em fusões e aquisições em Calgary, na Escola de Negócios de Chicago, e também participando da Singularity University, num programa executivo mais focado em tecnologias disruptivas, negócios exponenciais e futuro dos negócios. 2015 foi o ano de lançamento, um pouco antes, né, outubro de 2014, o lançamento do livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, que foi o primeiro CEO da Singularity e Head de Inovação da Yahoo. Eu fui um dos convidados, cerca de 100 pessoas convidadas para trabalhar com ele na época como voluntário, para a gente criar formas de atuação, saindo da inspiração do livro Organizações Exponenciais, que é um livro dos 10 livros de negócio mais vendidos no mundo, para aplicações práticas de criação de métodos aplicáveis a grandes organizações que tinham interesse em se transformar em organizações mais resilientes. Nessa mesma época, em paralelo, eu fui um dos convidados pela Singularity, pela Laurie Stein, que está aqui ilustrada. Ela foi a criadora do processo de licenciamento global do TED, o TEDx, que hoje é muito conhecido pelo licenciamento voluntário e distribuído com foco em propósito de compartilhamento de conteúdo e inspiração do TED, pelo TEDx. E a gente fez isso pela Singularity, foi um dos cerca de 20 pessoas iniciais como voluntários, e hoje um processo expandido em quase 600 pessoas ao redor do mundo, em mais de 100 países. A gente, na época, depois de voluntários, assinamos um acordo para trazer a Singularity para o Brasil, eu e mais 2 sócios,
A gente assinou depois uma aliança com a HSM no Brasil para coproduzirmos o primeiro evento da Singularity em 2018, assinamos em 2017 e produzimos o maior evento da Singularity no mundo fora dos Estados Unidos, um evento para 1.800 pessoas, com produção cinematográfica, com transmissão online por canal de satélite em duplo áudio e alta definição para 3 grandes bancos, operações distribuídas no Brasil. E a gente tomou a decisão do nosso lado de vender essa licença para a HSM, que toca a operação da Singularity no Brasil desde o final do ano passado. Que foi o período que eu voltei a focar especificamente em consultoria e projetos de transformação pela OpenExel, e que a gente lançou o livro Transformações Exponenciais. Tanto convidado pela OpenExel como membro da plataforma e profissional certificado, como embaixador, instrutor e coach, liderando esses projetos, como pela ExoWorks, que é uma organização irmã em que faz os projetos de consultoria para grandes clientes, clientes que tenham pelo menos $1 bilhão de faturamento, mais de 1.000 funcionários e capital aberto. Esses projetos eu sou alocado como um profissional membro dos times, e a gente já teve projetos globais que eu atuei, e eu sou o único brasileiro que trabalha diretamente na ExoWorks hoje, nesses projetos. Em 2020, temos 2 grandes investimentos e iniciativas com parcerias, como eu comentei anteriormente, além da AG5 Capital para investimentos em AgTech, a GoNew, que é uma comunidade, uma plataforma de EdTech, educação focada em governança, inovação e economia mais ágil. E é com a GoNew que em breve nós vamos lançar uma masterclass exclusiva com o Salim Ismail. Será em dezembro de 2020. A gente vai fazer um grupo bastante seleto, restrito a menos de 50 pessoas, para a gente discutir os aspectos do novo poder e economia da abundância para profissionais de inovação disruptiva. Além disso, no começo desse ano, já no início desse novo modelo de trabalho mais distribuído, nós já tínhamos uma estrutura profissional de gravação e transmissão de conteúdo ao vivo, como esse que está sendo gravado aqui, para atender clientes que já tinham essa demanda de projetos em estruturas distribuídas globalmente. Então, isso já faz parte da nossa oferta e tem uma estrutura pronta para atender esses clientes a partir da base da Mirac aqui de Porto Alegre. Então, como eu comentei aqui, fica a minha referência, meu currículo. Eu fico à disposição aí comentando um pouco de o que é a Mirac, o que a gente já fez de projetos. Essa aqui é uma apresentação institucional. Depois eles ficam as referências do site. Coloco o link desse vídeo aqui também. Mais informações, quem quiser detalhes do que a gente atua em projetos, fico à disposição. Obrigado pela participação e pelo interesse na empresa.